Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e hoje eu vou falar sobre estômago para vocês, tá? Tá, vamos começar falando de estômago, características gerais, certo? O estômago, onde ele está? Ele está entre esôfago, que seria aqui, e está entre duodeno, certo? O estômago, o que ele é? Ele é um reservatório muscular, certo? Ele é capaz de transportar a comida até o duodeno, certo? E quando a comida chega ao estômago pelo esôfago, certo? O estômago produz um ácido que, quando misturado com essa comida, produz um quimo. O estômago, além de tudo isso, ele é muito extensível e muito móvel. Configuração externa do estômago. Quando a gente fala de configuração externa do estômago, a gente vai falar que ele possui duas porções, certo? Que seria uma vertical e uma horizontal. Ele possui dois orifícios, que seria o cárdias e o píloro, e ele possui duas curvaturas, que seria uma curvatura menor e uma curvatura maior. Vamos começar falando de porção vertical, certo? O que eu tenho na porção vertical do estômago? A porção vertical do estômago, eu vou falar ela de cima até embaixo. Na porção vertical do estômago, eu tenho um fundus gástrico, que também pode ser chamado de tuberosidade maior, que seria essa parte mais alta do estômago. Fundus gástrico ou tuberosidade maior, certo? E esse fundus gástrico ou tuberosidade maior também se denomina bolsa de ar gástrica. Por que ele se denomina bolsa de ar gástrica? Porque quando o alimento entra no estômago, certo? Ele vai chegar aqui no corpo do estômago e vai descer para o antropíloro ou na porção horizontal. Essa porção do fundus gástrico, ela fica praticamente vazia. E o que tem nessa porção? Quando o quimo se mistura com o alimento, ele produz gás, certo? E esse gás ele sobe até o fundus gástrico e se aloja aqui nessa porção. Por isso que essa porção se chama de bolsa de ar gástrica, certo? E nessa porção do fundus gástrico, eu tenho uma porção mais alta, que seria o fórnix gástrico, que seria a porção mais alta do estômago, o teto do estômago, digamos assim. E esse fórnix também pode ser chamado de polo superior. Certo, agora continuando a porção vertical do estômago, a gente vai falar de um corpo gástrico, certo? A gente falou do fundus e agora a gente vai falar de um corpo gástrico. Esse corpo gástrico, o livro fala apenas que ele tem forma cilíndrica, não tem nada de muito interessante relacionado à configuração externa. E também, além do corpo gástrico, a gente tem uma extremidade inferior, que seria aqui onde termina a porção vertical. Essa extremidade inferior do estômago, ela também pode ser chamada de tuberosidade menor. Vocês lembram que lá em cima, o fundus a gente pode chamar de tuberosidade maior, aqui na extremidade inferior a gente pode chamar de tuberosidade menor. Aí a gente acaba a porção vertical. Agora a gente vai falar de porção pilórica ou horizontal, certo? Essa porção pilórica, ela está em sentido oblíqua, certo? E ela tem como primeira porção o antropíloro. O que seria o antropíloro? O antropíloro seria essa região aqui, que seria a primeira porção da porção horizontal, certo? Ou a porção mais importante. E o que mais que a gente tem nessa porção pilórica horizontal de importante? A gente também vai ter esse ângulo, certo? Ou também chamada de incisura angular. Essa incisura angular, o livro diz que ela está entre o píloro, certo? Que seria esse esfíncter aqui, e a curvatura menor. Daí, entre eles, eu tenho essa incisura angular, que também pode ser chamada de incisura pilórica. E essas são as estruturas mais importantes da porção pilórica horizontal, relacionada à configuração externa.
Agora, na curvatura maior. O que a gente precisa saber da curvatura maior? A gente precisa saber de onde até onde ela vai. De onde até onde vai minha curvatura maior? Ela vai desde o borde superior do cárdias, certo? Que seria aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, eu tenho cárdias, que seria essa parte mais escura aqui, e do borde superior dela. Começa a minha curvatura maior, que rodeia todo o estômago e vai até o borde inferior do píloro, certo? Que meu píloro ele teria um borde superior e um borde inferior. E na origem dessa minha curvatura maior, forma outro ângulo, certo? Esse ângulo está entre o quê? Ele está entre curvatura maior, está entre fundos gástricos, digamos assim, e está entre meu esôfago. Certo. E na origem dessa curvatura maior, que seria aqui, quando ele faz esse ângulo, ele deixa uma impressão, uma incisura. Essa incisura está entre o quê? Está entre meu fundus gástrico, certo? Ou também meu fórnix e meu esôfago. Como que eu chamo essa incisura? Essa incisura chama incisura do cárdias, certo? Porque aqui a gente tem o orifício do cárdias. E essa incisura, ela tem um epônimo, que é muito importante. Essa incisura, ela também pode se chamar de ângulo de Ries, certo? Tá, a gente já falou de porção vertical, horizontal, curvatura maior. Certo? Agora a gente tem que falar de curvatura menor. De onde até onde vai minha curvatura menor? Essa curvatura menor, o livro fala que ela se estende desde o cárdias e vai até o píloro, especificadamente no borde superior do píloro. E eu já citei para vocês, quando eu falei de porção horizontal, que nessa curvatura menor eu tenho uma incisura angular, certo? Ou também chamada de incisura pilórica, certo? E o que eu tenho de mais importante nessa curvatura menor? Essa curvatura menor, o livro diz que ela tem chegada de vasos e nervos importantes, ou seja, aqui nessa curvatura menor é onde eu encontro o ilho do estômago. Certo? O ilho do estômago é a chegada dos principais vasos e dos nervos importantes para o funcionamento do estômago, que é também chamado de ilho gástrico. O cárdias, certo? O que a gente pode falar do cárdias? Ele não tem relieve muscular, ou seja, ele não tem esfíncter. O que a gente tem no cárdias? No cárdias a gente tem um plegue mucoso, certo? Que seria uma válvula mucosa. Mais na frente eu vou explicar mais para vocês. E o píloro? O píloro ele possui um estreitamento porque ele tem um esfíncter, certo? Que é muito eficaz, que é o esfíncter pilórico, que é composto por músculo liso. Tá, configuração interna. A gente já falou tudo de configuração externa. A gente falou de porção vertical, horizontal, curvatura maior, curvatura menor, cárdias e píloro. Configuração interna. O que eu tenho na configuração interna? Tá, o livro começa dizendo que na configuração interna do estômago, a parede interna do meu estômago, a mucosa, ela apresenta plegues paralelos, certo? E a nível do cárdias, a gente tem uma válvula do cárdias, que seria um amontoado de plegues que formam uma válvula. E essa válvula tem um epônimo, se chama válvula de Gubarov. Esse plegue ele não tem tanta eficácia quanto o esfíncter muscular, certo? Por isso a gente tem refluxo gastroesofágico. Constituição anatômica do estômago. A parede gástrica ela possui 4 capas, certo? Quais seriam as capas de fora para dentro? Eu tenho uma serosa, que seria peritônio, que é essa capa mais clara que está por fora. Eu tenho muscular, e essa muscular ela tem disposição de 3 tipos de fibra. Vamos lá. Muscular tem disposição de 3 tipos de fibra. Ela tem longitudinal,
externa, certo? Que é a que está mais externa, circular média, ou também chamada de circular interna, que é a que está no meio, e também uma oblíqua interna ou diagonal interna. Tá, vamos lá. Longitudinal externa, circular média e oblíqua interna. E qual é o macete que a gente faz para decorar isso? A gente tem esse macete aqui, ó. Lê, se, di, certo? Esse macete é longitudinal externa, circular média ou circular interna e oblíqua interna ou diagonal interna. E esse, vocês nunca mais vão esquecer. O macete é esse. Lê, se, di. Então vamos lá. Eu já dei o macete para vocês com relação às fibras musculares do estômago. O macete é o lê, se, di. E agora a gente tem que falar também de corbata suíça. O que seria a corbata suíça? Seria, em tradução literal, gravata suíça, certo? O que seria isso? Seria a irradiação das fibras longitudinais externas que vêm do esôfago. Elas chegam aqui e elas formam como se fosse uma gravata na curvatura menor do estômago. Aqui dá para perceber nessa imagem. Essas fibras aqui de cima são as fibras longitudinais externas do esôfago, que se irradiam aqui na curvatura menor e formam como se fosse uma gravata, que isso se chama de corbata suíça. Agora a gente vai falar de submucosa, capa submucosa. Qual a importância dela? Para que ela serve? Ela serve para separar a minha capa muscular da minha capa mucosa, certo? E ela tem grande quantidade de vasos e nervos. E minha capa mucosa? Como eu já falei para vocês, a capa mucosa apresenta muitos pliegues, certo? E além dos pliegues, ela apresenta muitas glândulas gástricas, que essas glândulas servem para a secreção de suco gástrico, seja ele ácido ou mais alcalino. E o livro traz uma informação que a secreção ácida ela está praticamente no fundus e no corpo gástrico. E a secreção mais alcalina ela está aqui no orifício pilórico e no antro píloro. Tá, a gente falou até aqui de toda a configuração externa, interna e constituição anatômica do estômago, certo? Esse vai ser o primeiro vídeo. E no próximo vídeo, na parte 2, a gente vai falar de peritônio gástrico e a vascularização.